Vamos lá, boa tarde. Termina amanhã o prazo para quem quer mudar o domicílio eleitoral na eleição deste ano. É o chamado voto em trânsito. Para fazer a alteração, o eleitor tem de procurar um cartório eleitoral com um documento de identificação com foto. O voto em trânsito vale para presidente, senador, deputado federal e deputado estadual, mas só se o novo domicílio eleitoral for no mesmo estado do título original. Agora, para quem está fora do país, o voto em trânsito também vale, mas só para escolher o presidente. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. CPI das organizações sociais. Médico preso acusado de fraudar governo nega a participação em esquema. Projeto de lei quer impedir que escolas particulares cobrem taxas bancárias de clientes. Outro projeto quer punir operadoras de planos de saúde que criarem problemas na hora de atender os pacientes. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Hoje tem reunião dos deputados da Comissão de Transportes e Comunicações aqui da Assembleia Legislativa. Esse encontro acontece no auditório Teotônio Vilela, de onde fala agora, ao vivo, a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, na reunião de hoje não teve quórum, apenas 2 deputados vieram aqui a uma audiência pública para discutir o transporte de pessoas em todo o estado de São Paulo. Ainda assim, os representantes da ARTESP, que é a Agência Reguladora de Transportes do estado de São Paulo, resolveram responder então as demandas apresentadas aqui. Giovanni Peng Filho e Nelson Raposo de Mello, diretor-geral e diretor de procedimento e logística da agência, eles não eram obrigados a falar nessa reunião, por ser então uma reunião informal, mas eles aproveitaram para ouvir as demandas sobre o transporte público apresentadas de várias cidades representadas aqui. Giovanni e Nelson se comprometeram então a voltar num novo convite feito então pela Comissão de Transportes e Comunicações. Sérgio. Priscila, obrigado aí pelas suas informações. E os deputados da CPI que investigam irregularidades de contratos do governo do estado com organizações sociais de saúde têm uma nova reunião hoje. A repórter Silvia Garcia, que acompanha a CPI desde o início, tem agora mais informações. Silvia, boa tarde para você. Quem vai ser ouvido hoje pelos deputados? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde para todo mundo. Daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, aqui nesse mesmo plenário, a CPI das OS vai receber uma oitiva apenas. É da doutora Glória Dalboni. Ela que é presidente do IABA. O IABA é um Instituto de Atenção Básica à Saúde, na verdade, uma organização social que administra mais de 70 unidades só aqui na capital. A gente está falando entre UBSs e postos de saúde. O problema desse instituto, Sérgio, é que ele é campeão em reclamações. Falta tudo lá. Falta médico, falta atendimento, falta equipamento. E tudo muito precário. Lembrando que só no ano de 2017, no ano passado, esse instituto recebeu da Prefeitura de São Paulo 282 milhões de reais. E ontem, na CPI, foi dia dos deputados receber o doutor Fernando Vitor Torres. Ele que é médico, está preso acusado de participar de um esquema de desvio de verba pública da saúde no Hospital Ouro Branco, em Campinas. Quando esteve aqui ontem, negou tudo. É o que você vê agora na reportagem. Segurança reforçada para receber a oitiva na CPI que investiga irregularidades nos contratos com as organizações sociais de saúde do estado. A primeira reunião da semana ouviu o diretor técnico da OS, Vitali. A organização é acusada de desviar dinheiro público de saúde na gestão de um hospital em Campinas. Fernando Vitor foi preso em novembro do ano passado, na ação do GAECO, conhecida como Operação Ouro Verde. Em sua casa foram encontrados mais de R$1 milhão em espécie e 2 carros de luxo foram apreendidos, uma Ferrari e um BMW. Em depoimento para a comissão parlamentar, disse não saber por que estava ali. Por que eu estou aqui hoje? Se a investigação é como um todo de várias organizações sociais de saúde, então que chame os presidentes delas, que chame os vice-presidentes, superintendentes de todas, que no mercado existem vários, entendeu? Relacionado ao contrato do Ouro Verde, eu era um diretor técnico, que era um cargo que o CRM, que é o CREMESP, ele obriga a ter um responsável técnico, que é a pessoa que responde civil e criminalmente pelo todo o hospital. E eu tinha um contrato de pessoa jurídica para fazer o gerenciamento da parte médica também,
de todos os projetos que a Vitale tinha. O contrato com a Vitale para a gestão do hospital em Campinas, no valor de R$ 645 milhões por 5 anos, foi homologado em 2016. Um mês depois da operação do GAECO, Fernando foi desligado do quadro de diretores da OS. Ele é acusado de formação de organização criminosa, fraude à licitação, falsidade ideológica e peculato. Não cabe aqui eu fazer essa defesa verbal, mas junto ao Poder Judiciário isso vai ser esclarecido em breve e vocês vão ter o resultado e vão ficar sabendo disso em breve. Olha, hoje tem entrega de medalhas da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz aqui no Parlamento. Ao vivo agora do auditório Paulo Kobayashi, a repórter Érica Rezende tem mais detalhes dessa entrega. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. São 52 anos da criação das Forças de Paz no Brasil, elas que foram criadas em 1956 para integrar a Força Internacional de Emergência da ONU no Egito. O presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais é o senhor Walter Melo de Vargas, que é um dos homenageados, e também outros militares integrantes dessas missões devem ser homenageados no evento de hoje, um jubileu, portanto, aí de ouro da criação da associação também, aí são 50 anos da criação da associação, e esse evento acontece aqui mesmo no auditório Paulo Kobayashi, hoje às 7h30 da noite. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Érica. E o Datafolha divulgou sua primeira pesquisa de intenção de votos depois dos pedidos aí de registros, dos candidatos no Tribunal Superior Eleitoral. Para a presidência da República foram feitas 2 pesquisas. O primeiro cenário teve o ex-presidente Lula como candidato. No segundo, o candidato do PT é Fernando Haddad. Veja aí os números. No primeiro cenário, Lula aparece na frente, com 39% das intenções de voto. Em segundo, Jair Bolsonaro, com 19%. Marina Silva vem em terceiro, com 8%. Geraldo Alckmin ficou em quarto, com 6%. Ciro Gomes vem em seguida, com 5%. Álvaro Dias tem 3%. E João Amoedo, 2%. Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo e Vera Lúcia aparecem com 1%. Os candidatos João Goulart Filho e José Maria Imael não foram citados pelos eleitores. Brancos nulos somam 11% e os que ainda não têm candidato somam 3% do eleitorado. No cenário sem o candidato Lula, a pesquisa ficou assim: Jair Bolsonaro na frente, com 22% das intenções de voto. Marina Silva aparece em segundo, com 16%. Ciro Gomes é o terceiro, com 10%. Geraldo Alckmin ficou em quarto lugar, com 9%. Álvaro Dias e Fernando Haddad têm 4% cada um. João Amoedo e Henrique Meirelles vêm na sequência, com 2% cada. Empatados com 1% das intenções estão Vera Lúcia, Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e João Goulart. O candidato José Maria Imael não foi citado. Brancos e nulos somam 22% e os eleitores que ainda não sabem em quem votar somam 6%. A pesquisa Datafolha foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e também pela Rede Globo. Foram ouvidos 8.433 eleitores em 313 municípios brasileiros entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Ainda nesta edição do Jornal da Assembleia, você vai ver o resultado da pesquisa Datafolha para a corrida sucessória ao governo de São Paulo. O projeto de lei quer acabar com os empecilhos que as operadoras criam na hora de atender o paciente que tem plano de saúde particular. Nós voltamos em um minutinho. Até já. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer acabar com um problema muito comum entre as pessoas que têm plano de saúde. A limitação ou a negação de cobertura de procedimentos médicos por parte das operadoras. A reportagem é da Priscila Silvério.
A doutora Miyuki Goto é especialista em fisioterapia respiratória. Ela atende diferentes casos e diz que para cada paciente há uma necessidade específica de tratamento. O que precisa, sim, é que a sociedade como um todo, a sociedade médica como um todo, a gente pode discutir protocolos de assistência. Naturalmente tem pacientes que vão ficar crônicos, então estes deverão ter um tipo de atendimento, mas que não ele perder o direito, por exemplo, à internação. Dar alta por conta de não cobertura, né, uma alta por questão administrativa, isso pode causar um grande prejuízo à saúde do paciente, não há dúvidas. A representante da Associação Médica Brasileira conta que enfrenta dificuldades quando precisa tratar pacientes que têm convênio médico. Com a Lei 9656, em 98, todos os planos a partir de 99, mesmo os não regulamentados, isto é, os planos antigos, eles não poderiam ter mais limitação de internação, seja em UTI ou enfermaria, enfim, ele não teria mais limitação. Então, isto foi um ganho mesmo aos chamados planos antigos. Então, a esta altura, né, com quase 20 anos de regulamentação, ter proposta de limitação de internação é um grande retrocesso, isso vai causar um grande prejuízo aos pacientes. E a situação é mais comum do que se imagina, é o que afirma a supervisora do Procon São Paulo. A gente percebe que tem consumidores, é frequente, de reclamar que determinados procedimentos médicos, quando não são negados, eles são restringidos em relação da sua quantidade. Né? Principalmente em questões de internação, colocar limitação, e isso é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e à própria legislação da saúde. Para garantir o direito do consumidor de ter atendimento médico completo, é que um projeto de lei tramita aqui na Assembleia Legislativa. O 809 de 2017, que dispõe sobre a aplicação de sanções às operadoras de plano de assistência ou seguro-saúde que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade para internações. O projeto de lei prevê multa no valor de 2.000 FESP, unidades fiscais do Estado de São Paulo, cerca de R$ 51 mil em 2018. O que tem prazo são os chamados procedimentos eletivos e exames, que realmente você tem que ter controle disso, porque não dá para fazer uma demanda de um dia para outro atender todo mundo. Tem que reabrir essa discussão. Não pode você continuar, porque o que a gente recomenda no caso dessas cirurgias, nesses procedimentos de alto risco? Tem que haver uma segunda opinião. No mundo, a gente tem coisas boas, então no mundo é comum você ter a segunda opinião, a agência estimula, mas há uma resistência das pessoas, das entidades médicas, na questão da segunda opinião. Um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular foi tema de uma reunião aqui na Assembleia Legislativa. Especialistas da área da educação debateram na Assembleia Legislativa de São Paulo a chamada reforma do ensino médio, que entra em vigor integralmente com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está em discussão no Ministério da Educação. Tenho convicção de que a lei da reforma do ensino médio deve ser revogada. A palavra é essa, é revogada. Essa lei não interessa ao futuro do país, ao Brasil, à juventude, aos professores, não apenas porque ela não foi discutida, né, mas ela traz problemas gravíssimos. Entre os problemas que ela traz é a possibilidade de que o ensino médio seja oferecido à distância. Todos nós que atuamos na educação sabemos que é fundamental preservar e proteger a escola pública, particular, mas a escola como um local de encontro, um local de vivência, um local de aprendizado sensíveis, em que os jovens possam, de fato, experimentar e aprender o que é diversidade, respeitar as diferenças, aprender o que significa colaboração, saber o que significa política e disputa. Quer dizer, isso se aprende não nos livros, mas na convivência entre eles. Para Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a reforma precariza a educação. É um texto que nasce do governo Temer com muitos problemas, que vai tensionar o trabalho do professor nas escolas, que vai enfraquecer o ensino médio para os estudantes, porque vai ser uma formação reduzida e mais do que reduzida, simplificada em termos de matemática e língua portuguesa, e várias áreas do saber os alunos não vão ter acesso concretamente. Para Silvia Barbara, diretora do Simpro, o Sindicato dos Professores de São Paulo, a reforma do ensino médio é semelhante à reforma trabalhista, porém no campo da educação. Essa proposta ela é semelhante à reforma trabalhista,
só que no campo da educação. Tenta desregulamentar ao máximo para reduzir custos e para permitir que cada um faça o que bem entender. É uma proposta de esvaziamento curricular, de esvaziamento das disciplinas, dos conteúdos, que vai afetar diretamente não só a qualidade de ensino, mas também as condições de trabalho dos professores. Acompanhe agora o resultado da pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. João Dória está na frente com 25% das intenções de voto. Paulo Scaff é o segundo com 20%. Os candidatos Márcio França e Luiz Marinho estão empatados em terceiro com 4% cada um. A professora Lisete e o major Costa e Silva têm 2% cada. Os candidatos Toninho Ferreira, Marcelo Cândido, professor Cláudio Fernando, Rodrigo Tavares e Rogério Schecker têm 1% das intenções de voto. O candidato Edson Dorta não foi citado pelos eleitores. Brancos e nulos somam 26%. 11% ainda não sabem em quem votar no primeiro turno das eleições, no dia 7 de outubro. E a pesquisa para o governo de São Paulo, do Datafolha, foi encomendada pelo jornal Folha de São Paulo e também pela Rede Globo. Foram ouvidos 2.018 eleitores em 50 municípios paulistas, entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos. Projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer impedir que escolas particulares cobrem taxas bancárias de clientes. Nós voltamos em um minutinho. Até já. A audiência pública na Assembleia Legislativa debateu 2 projetos de lei em tramitação na casa. Esses 2 projetos querem melhorar a vida de quem tem problemas de pele. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Os números são assustadores. Enquanto o índice de câncer em países da Europa varia entre 0,3% a 6%, em São Paulo o índice chega a 26% entre os albinos. O levantamento é do programa ProAlbino, uma parceria entre a Santa Casa de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eles têm câncer da pele precocemente, o câncer é a principal causa de óbito, e sem contar a interferência que tem na qualidade de vida, né? Porque são cirurgias, várias cirurgias, o dano actínico ele causa desconfiguração, as cirurgias são mutilantes e uma série de fatores aí que determinam não só a mortalidade mais precoce, como uma diminuição da qualidade de vida. Uma audiência pública debateu aqui na Assembleia Legislativa 2 projetos de lei. O 683 de 2009 prevê a distribuição mensal de protetores e bloqueadores solar compatíveis com a necessidade e ainda óculos e atendimento oftalmológico, itens essenciais para a saúde destas pessoas com custo que nem todas podem arcar. Um protetor solar de uma marca bacana de 200 ml, imagina o que é 200 ml. Custa em média de uns 40, 50 reais, varia nessa faixa, um protetor pequeno. E aí, quanto tempo dura um protetor desse? Dependendo digamos, do período que esse albino vá ao trabalho, volta do trabalho, enfim, dura 15 dias, 10 dias um protetor solar. Então, assim, imagina, 3 vezes 40, 120 reais. Aí tem o cuidado com óculos. A gente tem uma acuidade visual baixa, então meu óculos tem alto grau. Aí eu tenho mais o custo do óculos também, que fica de R$500 para cima. O outro é o 206 de 2015, que assegura aos albinos direitos básicos nas áreas de educação, saúde e trabalho. É uma população que sofre com um estigma que nem sempre é possível ser corrigido, ser superado sozinho. Às vezes exige um grande esforço da família e do próprio cidadão portador de albinismo, que poderia ser muito amenizado caso ele tivesse alguns direitos já garantidos em lei. Quem tem filho em escola particular de São Paulo sabe, hein? Algumas instituições cobram taxas bancárias dos clientes, mesmo sendo isentas desse tipo de pagamento.
Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer proibir esse tipo de cobrança. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. A Escola Estadual Professor João Batista Vila Nova Artigas, na zona leste de São Paulo, está em obras. O investimento é do governo do estado, mas alguns reparos ficam por conta da escola, que utiliza os créditos da APM, Associação de Pais e Mestres. A verba da APM, ela vem tanto do governo, né, das verbas do governo, quanto da verba da governabilidade da escola, por exemplo, da cantina que a gente tem aqui na escola, das festas que acontecem dentro da escola, né, dos eventos que acontecem aqui. Então, a verba vem desses dois lugares, a verba da PM da escola, né? Por exemplo, a verba do governo, a gente tem a verba da PDDE, né, que é a educação básica, a verba de manutenção, né, e a verba do Mais Educação, que a gente tem recebido, que foi recebido no ano de 2017. Então, essas verbas, elas são destinadas, né, ao pedagógico da escola, a parte administrativa, a parte financeira e a parte pedagógica. As verbas da APM são gastas realmente com as necessidades da escola. Existe também a questão da transparência, né? Então, quando a gente compra esses materiais, as notas, a gente também reúne, que são reuniões mensais da APM, então a gente reúne todo o conselho da APM, também o conselho de escola, faz a apresentação da prestação de contas dessas verbas, não é? É bem transparente. A coordenação da escola, pais, alunos e funcionários decidem juntos em que lugar o dinheiro da APM vai ser aplicado. Eles decidiram reformar os portões, mexeram na estrutura, nos trilhos, roldanas e pintura. A máquina que aciona a abertura e o fechamento do portão também foi revisada. O custo foi de R$ 1.500. O problema é que o cheque que a escola usou para pagar a obra voltou. O que aconteceu foi, por conta de assinaturas que foram mudadas, não é? As pessoas responsáveis por assinar, e aí eles devolveram o cheque, né? E aí, por conta disso, teve que pagar uma taxa. Então, essa taxinha nós não podemos tirar da verba que vem, né? Porque nós temos que gastar exatamente. E, ao final, a gente tem que entregar o processo na diretoria de ensino, prestando a conta de o que foi recebido e o que foi gasto com todas as notas fiscais. Então, não pode ter essa diferença de 35 centavos, por exemplo, neste caso, neste momento da escola, não é? A escola tem que pôr do seu próprio bolso, tem que arrumar um jeito de ter, da onde vai tirar. Tramita aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei 59 de 2018, que prevê a devolução para a escola das tarifas cobradas pelos bancos. O projeto de lei dispõe sobre a celebração do convênio pelo Poder Executivo com as APMs de escolas estaduais, a fim de custear tarifas cobradas pelas instituições financeiras. As associações de pais e mestres vão ter que apresentar anualmente documento de quitação emitido pela instituição financeira, na qual possuem conta corrente, que demonstre o valor total de gasto com tarifa. Eliette, representante dos pais na APM, acredita que esse valor vai ajudar no dia a dia dos estudantes. Ela tem 2 filhos na escola e confia no trabalho da instituição. Elas têm que saber no que vai gastar, como tem que ser feito o relatório, o que elas têm que apresentar contas. Então, do que elas estão gastando, que o dinheiro que está entrando está sendo bem investido aqui. Não está sendo gasto com bobeira, com besteira. Não deixa faltar nada aqui. Aqui, pelo menos que eu vejo, não. Aqui é uma escola como se fosse uma família. Cidade de São Paulo comemorou ontem um aniversário muito especial. O Parque Ibirapuera completou 64 anos de atividades e um dos cartões postais mais conhecidos e visitados da cidade. A repórter, melhor dizendo, Érica Rezende, também visitou o aniversariante e, ajudou a pagar até as velhinhas. Veja aí na reportagem. Tomar sol, correr, caminhar, andar de bicicleta ou simplesmente admirar a natureza. Espaço é que não falta para todas essas atividades. O Parque Ibirapuera tem 1,5 milhão de metros quadrados e cada um tem o seu espaço preferido. Eu gosto de vir andar, vir passear com o meu cachorro e aproveitar o sol aqui do parque. É uma das melhores das áreas verdes de São Paulo, né? Muito arborizado aqui e é muito bom para fazer exercício também. Eu venho diariamente ao Parque Ibirapuera, normalmente à noite e também aos finais de semana, e a parte que eu mais gosto é aquela parte do lago ali, eu acho o lugar incrível. Verusca desfruta desta paisagem todos os dias. Para ela, que trabalha aqui há 5 anos, o parque é muito mais do que um local de lazer.
é a minha vida, porque aqui eu passo mais de 12 horas dentro do parque. Então aqui eu trabalho, é daqui que eu tenho boas recordações. Então aqui é o meu trabalho, é o meu lazer, é tudo de bom. Você está dentro de um parque e está lidando com o público. O Ibira, como é carinhosamente chamado pelos paulistanos, é o lugar mais visitado da cidade pelos turistas. Só no ano passado, 14 milhões de pessoas passaram por aqui. Além do esporte, são muitos atrativos culturais, como o MAN, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Cultura Japonesa, o Afro-Brasileiro e o Planetário. O lago e a fonte também estão entre as principais atrações do parque. Um caminho que seu Antônio faz com prazer todos os dias. O vendedor conta que a saúde melhorou desde que começou a trabalhar aqui há 12 anos. Isso aqui é fascinante, tem uma história fabulosa aqui. Principalmente porque veio numa fase muito difícil, eu estava com pressão alta, colesterol, diabetes. Aí eu comecei mesmo sem querer a trabalhar. Praticamente fui forçada a começar a trabalhar. Não havia assim a necessidade puramente só do trabalho. Mas aí, com a continuidade, eu percebi que estava me fazendo bem. Principalmente o exercício físico que eu faço aqui dentro. O Jornal da Assembleia desta quarta-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.